Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, é com muita alegria que na devocional de hoje nós vamos meditar sobre o seguinte tema: a ansiedade nunca venceu o destino. O que Jesus diz sobre a ansiedade? O que é a ansiedade? Quais são as suas causas e suas consequências? Como lidar com a ansiedade de acordo com a Bíblia? O texto que nós vamos fazer a leitura, para mim, é algo muito singelo, porque é exatamente o texto que eu utilizei para pregar a primeira vez, que foi até num programa de rádio, ainda na minha adolescência. Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25. Nós vamos fazer a leitura desse texto e nós vamos observar alguns pontos importantes. Diz assim a palavra de Deus: por isso digo a vocês, não se preocupe com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observe as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observe como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Meus irmãos, esse texto é o texto que nós vamos utilizar hoje para meditar nesse tema tão importante para a nossa fé. Eu vi um estudo, uma pesquisa, que diz que uma pessoa normal concentra sua ansiedade 40% em coisas que não vão acontecer nunca, 30% em coisas do passado que não podem ser mudadas, 12% em críticas de outras pessoas, que na maior parte injusta, 10% sobre a saúde que piora com o estresse, e 8% sobre problemas reais que precisam ser enfrentados. Essa pesquisa revela algo muito interessante, e somente 8% de uma pessoa normal concentra sua ansiedade em problemas reais que precisam ser enfrentados. Alguém disse que depressão é excesso de passado, estresse, excesso de presente, e ansiedade, excesso de futuro. Mas para a gente entender, a partir do versículo 25, que é o texto que a gente leu, a gente precisa voltar um pouco na Bíblia. Lá no versículo 24, olha o que diz Jesus: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Vocês estão observando que antes de Jesus falar sobre a ansiedade, sobre a preocupação com o que vai vestir, com o que vai comer, com o que vai beber, ele primeiro fala sobre um ídolo, que é Mamon, o dinheiro, as riquezas, que nós não devemos servir
as riquezas que devem nos servir, vamos dizer assim. Ou seja, os bens deste mundo exigem o que eu vou chamar de uma dedicação de servo. É por isso que coloca aqui Deus e riquezas. Olha só, Deus e riquezas. Porque Deus exige a posição de servo do ser humano. E as riquezas também. E o detalhe, não tem como servir os dois. Tem gente que acha que tem como servir os dois. Servir a Deus e ser ganancioso. Não. Ou serve a Deus, ou serve as riquezas. É isso que Jesus diz. Aqui coloca diante de nós duas opções. Deus ou as riquezas. A ansiedade, ou como alguns textos, algumas traduções da Bíblia vão chamar de preocupação, é um sentimento dos escravos dos bens materiais. É isso que Jesus está dizendo no versículo 24. Pessoas escravizadas pelos bens materiais sofrem terrivelmente com ansiedade. E aqui vai falar das riquezas, que são os tesouros terrenos, materiais, especialmente o dinheiro. E Deus exige exclusividade, não pode servir a dois, ou um ou outro. Mas e aí? A partir do versículo 25, nós vamos observar que Jesus, ele não dá apenas uma ordem. Não andeis ansiosos, como dizem algumas traduções, ou como outras dizem, não se preocupem. Ele não só dá a ordem, como também ele mostra a solução. É muito mais do que diagnosticar uma doença, ele apresenta o remédio. Só que na Bíblia a ansiedade é muito mais que uma doença. É pecado, porque está demonstrando falta de confiança em Deus. E talvez seja um dos pecados que nós, cristãos, mais cometemos. Haja vista a nossa sociedade ser uma sociedade materialista, ambiciosa, gananciosa, egoísta. E a ansiedade aqui, ou como algumas traduções vão chamar de preocupação, como eu tenho mencionado, acarretam grandes problemas. Mas o que Jesus diz sobre a ansiedade? Primeiro, Jesus diz que a ansiedade é inútil. Vocês lembram do título? A ansiedade nunca venceu o destino. Para que serve a ansiedade? Jesus vai dizer que ela é inútil. Preocupação. Pré-ocupação. Ocupação antecipada. Ansiedade. Ansiedade é o excesso de futuro. É a fuga do presente. É o descontentamento. É o aborrecimento. A nossa geração, ela prega muito isso, o descontentamento. A Bíblia ensina o contentamento. Ansiedade, ela sobrevém quando não se crê no senso dos valores de Deus. Os valores de Deus são totalmente diferentes. Deus em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, a ansiedade, ela vem quando não se crê no senso dos valores de Deus. É o que diz o versículo 26. Olha só. Ele diz assim: observe as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês está no céu e as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Observa aqui o que Jesus está dizendo. Que ele fala assim, não semeiam. O que quer dizer isso? Não é que os pássaros não fazem nada, porque tem pessoas que podem achar assim, não vou fazer nada que Deus vai suprir tudo. Não, aqui não está dizendo que os pássaros não fazem nada. E nem que os cristãos não devam fazer nada. Um pássaro adulto ele não permanece no seu ninho de bico aberto. Ele amadureceu, ele cresceu. Ele é um pássaro adulto. Um pássaro adulto, ele... O que está dizendo aqui, o sentido é de que um pássaro adulto, ele não permanece no seu ninho de bico aberto e não se aflige com relação ao que o futuro lhe reserva. É isso que Jesus está dizendo. O pássaro, ele não fica aflito, angustiado acerca do futuro, o que lhe aguarda.
ele anda sem medo do futuro, sem medo do amanhã. Ou melhor, ele voa. Mas para nós seria o quê? Andar sem medo do amanhã. O crente ele não precisa se exaurir para adquirir mais do que precisa. Esse é o problema. A gente acha que quanto mais a gente vai estar mais realizado. Mas o contentamento não diz respeito a muito. O contentamento diz respeito até aquilo que você precisa. Por isso que o Salmo fala, o 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ou como alguns vão interpretar ou traduzir, se Deus é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. O problema é quando a gente deixa de ser grato por aquilo que a gente tem e a gente fica insatisfeito por aquilo que a gente não tem. E é falta de confiança isso. A Bíblia não está ensinando a preguiça, né, que o passo não faz nada. Isso aqui é um ponto que eu tenho que deixar bem claro, porque até mesmo os passos não são preguiçosos. O que está dizendo aqui é o quê? Crê em Deus, crê que você tem valor para Deus. Confie que Ele sabe o que é melhor para você. Ele está dizendo, se Ele cuida dos passos, por que não vai cuidar daquele que foi criado à sua imagem e semelhança? É o que eu falei. A ansiedade, ela sobrevém quando não se crê no senso dos valores de Deus. E aí, a ansiedade, Jesus vai dizer que ela não produz fé, por isso que ela é inútil. O versículo 30 diz assim, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. A ansiedade, ela não descansa na provisão diária de Deus. Como diz o Salmo 37, versículo 25, fui moço e agora sou velho, porém nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Jesus aqui chama eles de quê? Homem de pequena fé. Essa foi a repreensão que Jesus fez. Ele fala que essa ansiedade, essa preocupação é sinônimo de falta de fé. Ou pequena fé. E ele repreende assim os discípulos, dizendo que eles eram fracos. A ansiedade, irmãos, ela é incapaz de produzir algo positivo. É isso que o texto está mostrando. O versículo 34 afirma, portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Se você pode solucionar ou impedir um problema que vai estourar amanhã, ou no próximo mês, faça algo no sentido para resolver. Antecipe-se. Isso não é ansiedade. Ou como alguém disse, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje e não faça hoje o que você pode fazer amanhã. Que loucura, né? Mas a questão é, tudo tem o seu tempo. Mas se você sabe que pode fazer algo para evitar certa situação, antecipe-se. Isso não é ansiedade. Se você puder fazer, se você não puder, aliás, fazer nada a respeito, não se angustie antecipadamente. Se é algo que você pode antecipar, sim. Agora, se não é, não sofra antecipadamente. É como a história do Joãozinho que todos os dias pedia ao pai para que o levasse ao circo que tinha chegado na cidade, e o pai dizia, sábado nós vamos. O menino ficou tão ansioso que não conseguia dormir à noite. Todo dia ele esperava, e o pai dizia, sábado nós vamos. E quando chegou o sábado, o pai cumpriu o que prometeu, levou o filho até o circo, mas o pai ficou impressionado com uma coisa. O filho, por ter ficado a semana toda, não conseguia nem dormir de tão ansioso pelo dia que chegaria o sábado para ir ao circo, que o menino dormiu durante todo o espetáculo. A ansiedade faz isso. Não nos deixa dormir. E quando a gente quer estar acordado para ver as coisas e vivenciá-las, a gente acaba dormindo. Eu quero ir para o segundo ponto. O que Jesus diz sobre a ansiedade? Jesus diz que a ansiedade
é desnecessária por causa do caráter de Deus. A ansiedade impede o ser humano de possuir as coisas quando elas lhe são dadas. Vocês lembram de Joãozinho? Ele pediu para ir ao circo, mas de tanta ansiedade ele acabou perdendo aquilo que foi dado a ele. Porque o ansioso ele não está acreditando na promessa de Deus. Ele não está crendo que Deus supre todas as suas necessidades. Ou como uma criança que tanto pediu ao pai um brinquedo, mas que quando ganha o brinquedo, ele quebra o brinquedo e deixa o brinquedo de lado. É isso que eu estou dizendo. A ansiedade impede o homem de possuir as coisas quando lhes são dadas. O versículo 27 mesmo vai dizer algo interessante. Assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Como assim? Côvado, alguns vão dizer que é a distância do dedo maior aqui até o cotovelo, ou a distância de 2 palmos. E Jesus está dizendo, quem é que pode acrescentar 2 palmos à vida? Um côvado. Ele está dizendo assim, uma tradução básica poderia ser assim: como poderá prolongar sua vida se quer 1 hora? É isso, Jesus está dizendo que a ansiedade é desnecessária por causa do cara de Deus. Por quê? Porque Deus é fiel, Ele supre as necessidades, Ele é o dono da vida e ninguém pode acrescentar nada. Deus, Ele nos conhece e cuida de nós. Ele sabe e conhece quais são as necessidades humanas. E Ele sempre nos dá o que precisamos e não necessariamente o que queremos. Como diz os versículos 31 e 32, portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Aí, Jesus ele vai deixar bem claro no versículo 32. Pois os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Ele sabe. Ele sabe dos pássaros. Ele sabe dos lírios, das flores. Ele sabe também da gente. Aqui, a lição que a gente aprende é sobre o amor de Deus, o cuidado, a providência. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E não é porque o homem caiu em pecado, como diz em Gênesis 3, que quer dizer que Deus deixou de amar o ser humano. Pelo contrário, pela sua providência, Ele planejou a salvação quando enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar e nos dar a vida eterna. Não é a ansiedade que Ele quer que a gente tenha. Ele quer que a gente tenha um anseio. O anseio da volta de Jesus, aquele grande dia em que Ele voltará e restaurará todas as coisas. Enquanto isto, vamos ter que batalhar, lutar, guerrear contra a ansiedade. E certamente quando você era criança e pedia ao seu pai dinheiro para o lanche na escola, nunca teve de se preocupar de onde viria esse dinheiro. E este é o nosso problema. Nós queremos nos preocupar. Como que Deus vai fazer? Como se Deus fosse limitado. Um Deus que abre o mar vermelho. Um Deus que faz o morto ressuscitar. Que cura os enfermos. Ou como alguém um dia se questionou para mim assim, olha, mas a Bíblia diz que os mortos vão ressuscitar, mas aqueles que foram cremados? Eu falei, qual é a diferença entre ser cremado ou você morrer e seu corpo voltar ao pó e definhar? Você acha que para Deus é mais difícil ressuscitar o que foi cremado do que o que foi sepultado? Não tem diferença para Deus. Não tem dificuldade para Deus. Mas nós às vezes achamos assim, pensamos, agimos dessa forma. É por isso que temos que ser como uma criança no sentido de dependência. Entender que quando pedimos o pai o dinheiro para comprar um lanche na escola,
Nós não sabemos de onde virá, mas nós sabemos que Ele vai nos dar. O terceiro e último ponto é o que Jesus diz sobre a ansiedade. Jesus disse que a ansiedade é incompatível com a nossa fé. Como assim? Jesus disse que os gentios é que agem assim. Ele não fala que essas preocupações é coisa de crente, de gente temente a Deus. Essa ganância, essa ambição, esse materialismo, não é coisa de cristão. Pelo contrário, quando a gente lê o livro de Atos, os cristãos chegavam até a abrir mão de bens, de propriedades para ajudar os necessitados. Porque o evangelho é compartilhar, é dividir, é abandonar o materialismo. E então, cristianismo e materialismo são coisas totalmente distintas. Se você acha que é cristão e é materialista, você precisa rever algumas coisas. Porque Jesus diz no versículo 24 do capítulo 6 de Mateus que não se pode servir a dois senhores. Alguns acham que estão servindo a dois, estão indo na igreja, mas estão no materialismo. Jesus diz, não, vocês só estão indo à igreja, mas servir a Deus não. Vocês são materialistas, vocês adoram o dinheiro. Tá. Jesus, ele usa aqui o exemplo das aves, né, ou dos pardais, como diz algumas tradições, e também das flores, dos lírios, para explicar exatamente o cuidado de Deus para conosco. Ele falou, os lírios, eles não costuram, não fazem aquelas roupas bonitas, e andam lindos, bonitos. Deus cuida de uma flor que hoje nasce e logo depois morre. Ele falou, e ele não vai cuidar de vocês? Ansiedade é o oposto de confiança em Deus. A minha oração é para que você que está assistindo este vídeo possa ser agraciado por Deus e lançar sobre ele todas as suas angústias, suas preocupações, suas ansiedades e descansar na presença do Senhor. Uma das estratégias do diabo é fazer o ser humano lutar por coisas que não têm relação com aquilo que faz parte da sua necessidade básica. Uma das principais armas do diabo é a distração. É fazer com que até mesmo a gente perca tempo com coisas boas que nos impedem de ter coisas melhores. E o pior é quando ele coloca coisas ruins que nos impedem de ter coisas boas ou coisas melhores. É exatamente isto. Lutar por aquilo que não tem relação com o que é necessário. Como, por exemplo, família. É uma coisa necessária. Mas a visão distorcida de família hoje é triste, trágica. Nós achamos que vamos ser bem profissionalmente e não queremos saber de família. Agora eu digo, nenhum sucesso profissional compensa o fracasso de uma família. E o versículo 25, Jesus mostra exatamente isso. Por isso digo a vocês, não se preocupe com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem o corpo quanto ao que vão vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? O que Jesus está dizendo? Qual é importante, a roupa ou o corpo? Estão vendo a questão de prioridades? O que é prioridade? O alimento ou o corpo? Aqui está mostrando que ansiedade é fruto de falta de prioridade. E mais, a Bíblia vai nos ensinar que devemos nos contentar com o Deus da providência. É muito mais do que se contentar com a providência de Deus. É com Deus da providência. É muito mais do que ter as bênçãos de Deus, é ter o Deus das bênçãos. Não é ter Deus para conquistar algo. Deus é esse algo que nós queremos conquistar. E eu vejo como pastor, atendo tantas pessoas que materialmente você diz, tem uma vida boa. Mas não tem. Porque elas se sentem fracassadas naquilo que é essencial. Não estou dizendo que o sustento
Porque o sustento é essencial que eu estou mostrando. O que eu estou dizendo é que há tantas pessoas que materialmente se sentem realizadas, mas o fato é que lá no fundo não é assim, mas se sentem frustradas com aquilo que é essencial, que é a vida com Deus, que é o lar, na presença do Senhor, uma família. E a Bíblia fala para a gente se contentar com o que Deus providencia para nós. Diz também que nós devemos nos contentar com o maná do dia. Maná era a substância provida por Deus de maneira milagrosa, que serviu para alimentar o povo, alimentar os israelitas lá no deserto, na peregrinação. E é interessante que era o maná do dia. Ia na segunda-feira, pegava o maná e comia. E a Bíblia diz, colha só o do dia, porque se você pega o de segunda e terça, o de terça vai estragar. Tinha gente que pegava o de terça, mas que não confiava. E aí estragava o de terça. Agora, na sexta-feira dizia o quê? Pega o de sexta e o de sábado, porque sábado é o dia do Senhor, vocês não podem colher. E aí eles pegavam o de sexta e o de sábado não estragava. Ansiedade é o oposto de confiança em Deus. E devemos também nos contentar com o pão de cada dia. Diz lá em Lucas 11:3. O pão de cada dia dá-nos diariamente. Diariamente. O pão de hoje, vamos comer hoje. O de amanhã, amanhã. O problema é que a gente quer todos os pães do mundo hoje, só para nós. Eu quero concluir dizendo o seguinte: como superar a ansiedade? Em primeiro lugar, para superar a ansiedade, você precisa se contentar em toda e qualquer situação. Aqui não fala que você vai se contentar quando tiver prosperidade, riquezas, não. Aqui diz que você tem que se contentar, que diz lá em Filipenses 4:11, que você tem que se contentar em toda e qualquer situação. Por quê? Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo diz aos filipenses que ele sabia o que era estar contente em toda e qualquer situação, até mesmo na pobreza. Ou seja, o contentamento de Paulo não dependia das circunstâncias, do que ele tinha ou deixava de ter, mas de quem ele era diante de Deus. Em segundo lugar, para superar a ansiedade, você precisa lançar sobre Deus as suas preocupações. Em 2 Pedro 5,7 diz, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançar sobre Deus, porque ele tem cuidado de nós. Este foi um dos primeiros versículos que eu memorizei, porque eu me lembro que a minha saudosa irmã Iraene foi a primeira a se converter na minha família, ela escreveu isso na parede do quarto dela, esse versículo. E às vezes quando eu entrava lá, eu fechava os olhos e recitava o versículo para ver se eu tinha memorizado. E eu não era crente, mas me chamava a atenção por que ela escolheu exatamente aquele versículo. Certamente que aquilo ali marcou a vida dela. Lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Em terceiro lugar, para superar a ansiedade, você precisa confiar em Deus. O Salmo 125, os versículos 1 e 2, diz assim, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O mundo de hoje, ele exalta a correria, a ganância, o ter, e esquece do ser, esquece de ter a paciência, esquece de estar contente, esquece do que é realmente prioridade, o que é valoroso. E eu quero ir para a reta final, dizendo assim, qual é o segredo de aprender a se contentar? Devemos aprender o segredo do sustento. Primeiro, coloque Deus como prioridade, está no versículo 33. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Olha só, aquilo que os gentios buscam freneticamente vai ser acrescentado aos tementes a Deus, que buscam a Deus em primeiro lugar, aos que dão prioridade a Ele. Aqui, irmãos, é uma referência
a esfera da salvação, ou seja, busque a salvação em primeiro lugar. Jesus insistia que buscasse a salvação, e com ela viria o pleno cuidado e a providência de Deus. Seriam acrescentados. Mas às vezes nós queremos buscar essas coisas e esperamos que a salvação seja acrescentada. Aqui significa tornar o governo soberano de Deus e o nosso correto relacionamento com Ele, buscar Deus em primeiro lugar e a sua justiça, ou seja, tornar o governo soberano de Deus e o nosso correto relacionamento com Ele como a maior prioridade da nossa vida. Às vezes eu falo para minha esposa e peço também para que ela sempre me lembre disto, de que ela não me tenha como prioridade na vida dela, mas que ela tenha Cristo e que eu também tenha Cristo. E que Deus acrescente no meu lar, na minha família, as ricas bênçãos do Senhor. Pois não pode faltar Cristo na minha vida nem na minha casa. Porque Cristo é tudo o que eu preciso, é tudo o que eu necessito. E sei que quanto mais eu buscar a Ele, quanto mais o meu lar for centrado nele, mais alegria e satisfação encontrarei nele. E mais felicidade, bem-aventurança o meu lar encontrará. A ansiedade ou a preocupação, irmãos, é inconsistente com essas prioridades que Jesus está ensinando. Porque põe em dúvida a soberania de Deus, a divindade de Deus, e nos desvia dos verdadeiros objetivos de vida. É muito triste você ver hoje jovens com prioridades erradas, até mesmo sobre o casamento. O casamento é uma coisa importante, mas eles estão tão preocupados com a festa de casamento que deve ter essa preocupação, mas que eles acabam esquecendo do casamento em si. Porque o casamento é muito mais do que uma festa, é o que vem depois. Eles fazem tantos planos, vão fazer isso, vão fazer aquilo, que é importante conversar. Mas eles dão tanta prioridade àquilo que acabam esquecendo o essencial. O que vai ser depois. Quantos casamentos que gastaram tanto na festa, mas que depois o casamento não durou 1 ano, 2 anos. O que eu estou querendo dizer é que o que é prioridade tem que ser prioridade, e o que é secundário tem que ser secundário. E o que tem que ser desprezado tem que ser ignorado. E ponto final. O que Jesus está afirmando, irmãos, é que Deus proverá todas as necessidades daqueles que arriscam tudo por Ele. Ele está dizendo assim, todos aqueles que arriscarem tudo por mim, eu vou suprir as necessidades. Aqueles que buscarem a Deus em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, aqueles que procurarem entender o governo de Deus, a soberania de Deus e procurar viver uma vida correta diante de Deus, vão ter todas as suas necessidades supridas. Deus proverá todas as necessidades daqueles que arriscam tudo por Ele. Então lance sobre Deus todas as suas ansiedades. Esteja contente em toda e qualquer situação, como eu me referi ao apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 11, mas também no versículo 12 ele diz, sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Que texto, irmãos! E eu quero encerrar dizendo, lance sobre Cristo todas as suas ansiedades. Busque a salvação em primeiro lugar. Arrisque tudo por Cristo e você terá suas necessidades supridas. Mas a questão não é a consequência de termos as nossas necessidades supridas que é prioridade. A prioridade é você ter Cristo na sua vida, pois Ele é o nosso contentamento. Vamos orar. Pai, nós te louvamos e te bendizemos, porque o Senhor, de maneira amorosa, entregou seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar. E Ele ressuscitou dentre os mortos e vive e reina para todo sempre. E nós, ó Deus, queremos confessar a Ti as nossas preocupações exacerbadas, as nossas ansiedades, que têm feito mal para a nossa alma. E nós queremos lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade e confessar o nosso pecado e abandonar o nosso pecado, descansar na Tua presença, desfrutar da Tua presença. Queremos o Senhor como prioridade da nossa vida.
queremos o Senhor como centro da nossa vida. Por isso, ó Deus, queremos descansar na Tua presença. Abençoe, ó Deus, o coração dessa pessoa, esse coração aflito, angustiado, ansioso, e que a partir de agora, Deus, possa confiar tudo em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, meus irmãos. Obrigado e até a próxima devocional.